Adolf Hitler está morto. Isso é amplamente conhecido. No entanto, a família Hitler ainda existe, pois alguns descendentes do cruel ditador estão vivos até hoje. Nesse vídeo, primeiro queremos esclarecer como a família de Hitler era estruturada e quais parentes de Hitler ainda estão vivos. Em seguida, queremos dar a você uma visão da vida desses últimos descendentes e apresentar como os últimos Hitler passam o seu cotidiano em 2023. Será extremamente interessante, aqui no Vale a Pena Conhecer. Vamos começar esclarecendo as circunstâncias exatas da família de Hitler no passado. Isso é importante para que você entenda quem são exatamente os Hitler de hoje. Quando Adolf Hitler nasceu em 20 de abril de 1889 em Braunau am Inn, na Áustria, filho do funcionário da alfândega Alois Hitler e sua esposa Clara, ele não era o primeiro filho de seus pais. Adolf, na verdade, tinha irmãos, mas tanto Gustav quanto Ida morreram de difteria quando ainda eram pequenas crianças. No entanto, Alois e Clara ainda tiveram Paula, que nasceu quando Hitler tinha 7 anos, e ele também tinha 2 irmãos mais velhos, já que seu pai teve filhos com outras mulheres antes de se casar com Clara. Eram eles Alois Hitler Jr., nascido em 1882, e Angela Hitler, nascida um ano depois. Então, resumindo, Adolf tinha sua irmã mais nova Paula e os 2 meio-irmãos mais velhos, Alois Jr. e Angela. Como Hitler não teve filhos, a linhagem da família foi continuada por seus irmãos. Agora que isso está esclarecido, vamos direto para um parente de Hitler que também ganhou grande notoriedade, William Patrick Hitler. William Patrick era filho do meio-irmão de Hitler, Alois, e assim como seu tio Adolf, William tentou se destacar. William Patrick nasceu na Inglaterra e ocasionalmente teve contato com seu tio. Quando Adolf Hitler subiu ao cargo de chanceler do Reich, William Patrick mudou-se para a Alemanha e pediu ao seu tio que conseguisse um emprego para ele na Opel. Adolf Hitler fez isso, e assim seu sobrinho conseguiu um cargo bem remunerado na montadora. No entanto, William Patrick queria mais, e ele sabia que tinha algo em mãos. Então, o sobrinho de Adolf tentou chantagear seu tio com segredos de família. Afinal, Adolf Hitler veio de condições precárias. Seu pai era um alcoólatra violento e havia vários casos de incesto e doenças mentais na família, o que o político naturalmente mantinha em segredo do público. Adolf se envergonhava tanto de sua família que sua meia-irmã Angela foi o único membro da família a quem ele se declarou publicamente durante toda a sua vida. Embora o futuro ditador tenha conseguido um emprego para seu sobrinho William, ele proibiu expressamente que ele falasse sobre o parentesco deles. No entanto, William Patrick não seguiu essa proibição. Em vez disso, ele voltou para a Inglaterra e deu palestras e até escreveu um livro sobre suas experiências com Adolf Hitler, onde esse não saiu bem. Após o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, o sobrinho de Hitler mudou-se para os Estados Unidos e ganhou dinheiro dando numerosas entrevistas nas quais condenava fortemente as ações de seu tio. O que é ainda mais incrível para um Hitler é o fato de que William Patrick se alistou voluntariamente na Marinha dos Estados Unidos, que estava lutando contra seu tio na guerra. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o sobrinho de Hitler teve um total de 4 filhos que viveram com ele nos Estados Unidos. Uma das crianças faleceu jovem em um acidente de carro. No entanto, os outros 3 descendentes estão vivos até hoje. E esses são considerados os últimos parentes vivos de Hitler. Alexander, Brian e Louis não apenas se envergonham de sua origem e parentesco com Adolf Hitler, mas também seguem carreiras completamente diferentes. Supostamente, eles até fizeram um pacto para garantir que nenhum outro ditador surgisse de sua família.
Mas vamos por partes. Todos os 3 sobrinhos netos do criminoso de guerra agora têm sobrenomes diferentes, cuja divulgação na mídia é proibida por uma decisão judicial. Eles vivem reclusos e isolados, detestando serem perturbados pela mídia. Um deles administra uma empresa de jardinagem, o segundo trabalha como assistente social e o terceiro é psicoterapeuta. Apesar de Alexander, Brian e Louis não gostarem da atenção da mídia devido à sua relação com o famoso ditador, às vezes eles acabam cedendo e concedendo entrevistas. Nessas ocasiões, algumas revelações surpreendentes vêm à tona. Quando o jornal alemão Bild visitou Alexander, de 68 anos, em sua casa em Long Island, uma bandeira dos Estados Unidos tremulava na fachada. Alexander é um republicano convicto. No entanto, ele não tem uma opinião positiva sobre políticos como Donald Trump. Em vez disso, ele disse ao Bild que é fã de Angela Merkel e a considera muito inteligente. Ele também elogiou o comportamento dela durante a crise dos refugiados. Quando o jornal o questionou sobre sua opinião sobre o atual partido alemão de extrema-direita, Alternativa para a Alemanha, ele revirou os olhos e fez um gesto desdenhoso. Muitas pessoas na vizinhança imediata de Alexander não sabem que ele é sobrinho neto de Adolf Hitler, e ele acha isso bom. Na verdade, isso seria frequentemente um problema em seu trabalho caso mais pessoas soubessem quem era seu tio-avô. Como psicoterapeuta, ele frequentemente cuida de veteranos de guerra que lutaram contra a Alemanha nazista, ou pessoas cujas histórias familiares foram marcadas pela guerra e experiências de fuga. Como essas pessoas reagiriam se soubessem que estão sendo tratadas pelo último parente vivo de Hitler? Embora Alexander e seus irmãos inicialmente quisessem escrever um livro sobre a história de sua família, eles acabaram desistindo. Agora, eles só querem ser deixados em paz e não buscam lucrar com sua relação com a figura histórica. Apesar do fato de que todos os 3 irmãos nasceram após a morte de Adolf Hitler, eles são marcados por suas relações familiares ao longo de toda a vida. Talvez esse seja o motivo pelo qual eles não têm filhos próprios e nunca se casaram. Um dos irmãos até teve um relacionamento com uma judia no passado, mas acabou não dando certo porque ela não conseguia lidar com o fato de estar envolvida com um parente do causador do Holocausto. De acordo com muitas reportagens, Alexander, Brian e Louis teriam decidido conscientemente não ter filhos para que o legado da família Hitler se extinguisse com eles, sem deixar descendentes. Alexander chama essa hipótese de absurda. E mesmo que existisse tal pacto, a linhagem continuaria em outro lugar. Na verdade, o sobrinho de Hitler não foi o único a garantir a existência de descendentes. Angela, a meia-irmã mais velha do ditador, que mais tarde se casou 2 vezes, também teve filhos, e seus netos ainda estão vivos. Ao contrário dos outros parentes de Adolf, Angela teve um relacionamento bastante próximo com o ditador por um longo tempo. Eles passaram muito tempo juntos quando crianças, e mais tarde, o ditador a apoiou financeiramente. No entanto, eles se desentenderam em 1935. Angela teve um total de 3 filhos, nenhum dos quais está vivo hoje. A filha Gelly se suicidou aos 23 anos. O filho Leo viveu até 1977 e era professor de química, enquanto a filha Elfriede morreu em 1993. Não há informações disponíveis sobre o resto de sua família. Da mesma forma, pouco se sabe sobre a vida dos netos de Angela, Rainer e Peter, que hoje têm 78 e 93 anos respectivamente, e provavelmente levam uma vida secreta sob nomes falsos. Adolf Hitler também havia se desentendido com sua outra irmã, Paula, antes do início da guerra, porque ela ficou noiva de um judeu. Sob as ordens do ditador, ela teve que adotar outro sobrenome. Após a guerra, Paula viveu como beneficiária da assistência social
e morreu em 1960, completamente empobrecida, em um apartamento social de apenas 16 metros quadrados, sem nunca ter tido filhos. Portanto, a probabilidade de que alguém dos descendentes de Adolf Hitler busque novamente uma carreira política e queira imitar o ditador é extremamente baixa. Se você gostou desse vídeo sobre o destino bizarro dos descendentes de Hitler, deixa aquele like e considere se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.